E aí, pessoal, eu sou a professora Natália e hoje a gente vai continuar o nosso estudo sobre redação. A gente vai continuar dentro da estrutura dissertativa argumentativa, mas hoje a nossa prática vai ser um pouquinho diferente, tá? Então, lembrando que a gente fez nas últimas aulas, falamos um pouco sobre tipos textuais, a redação especificamente do tipo dissertativa argumentativa e a estrutura tripartida que está envolvida dentro desse texto dissertativa argumentativa, que é a tese, o desenvolvimento e o fecho. A gente também falou que é mais fácil a gente elaborar um bom texto desse tipo quando a gente coloca 4 parágrafos, porque é mais fácil da gente organizar o texto, não faltar nenhuma informação e não ficar também desorganizado. Então agora a gente vai para a prática. Nossa prática de hoje vai ser com redações nota 0. Como assim, gente? A gente vai trabalhar com redação nota 0 hoje? Sim, redação nota 0. Por quê? Além de saber o que eu preciso fazer, eu tenho que saber o que eu não posso fazer, o que não é ideal eu fazer de jeito nenhum, porque eu não vou ter uma boa nota, e nesse caso aqui a nota vai ser 0. Então vamos lá. Eu trouxe para vocês aqui a definição da cartilha do INEP, que foi a Enem Redações, Material de Leitura, Situações que Levam a Nota 0. E aí ele fala, no tópico 5, sobre não atendimento ao tipo textual, que é uma coisa que a gente vem batendo bastante aqui, que é o tipo textual dissertativo argumentativo. Então ele fala aqui, deverá ser avaliado como não atendimento ao tipo textual o texto que não apresentar predominância de características do tipo dissertativo argumentativo. O tipo dissertativo argumentativo é aquele em que as ideias são organizadas no sentido de persuadir o leitor, de convencê-lo. O enunciado, argumento, atribui qualidades e informações em relação aos objetos ou fenômenos de que se fala para reforçar uma posição, um ponto de vista. Os argumentos podem ser exemplos, qualidades, depoimentos, citações, fatos, evidências, pequenas narrativas, dados estatísticos, entre outros recursos de convencimento. E aí ele traz a referência de onde ele tirou isso daqui. Então, gente, percebam, dentro do Enem, a redação tem que ser do tipo dissertativa argumentativa. Ela tem que seguir a estrutura dissertativa argumentativa, que é o que a gente vem trabalhando aqui. Então, agora a gente vai partir de exemplos de redações nota 0, como eu falei para vocês, partindo inicialmente da tese. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui, um espelho de uma redação que foi nota 0 no Enem. Essa redação, como a gente pode ver, ela tem 23 linhas e 3 parágrafos. E aqui está o texto da introdução, do primeiro parágrafo dessa redação. Então, ele fala lá. Mais uma manhã, como qualquer outra, acordo e a primeira coisa que faço é pegar meu smartphone, que vem minhas mensagens, e ver minhas mensagens. Acabam me perdendo nas notícias, afinal é importante se atualizar. Pronto, café da manhã tomado, roupa e banho, hora de ir para o trabalho. Mas antes de sair, recorro à internet para saber sobre o tempo e trânsito. Tá, sempre é bom evitar imprevistos. Então, gente, a gente pode destacar várias coisas aqui dentro dessa redação, tá? A primeira é que ela já começa sem atender ao tipo textual. Por quê? Percebam que quando ele começa a falar no parágrafo, mais uma manhã, como qualquer outra, acordo, primeira coisa que faço é pegar o meu smartphone. Ele narra uma situação, percebem? Então ele começa a falar que quando ele acorda, o que ele faz quando ele acorda, e ele vai pro celular, e perde hora no celular e tudo mais. Então isso daí, gente, é muito mais enquadrado no tipo textual narrativo. É uma narração de fatos que ele está fazendo aí. Ele não está argumentando a respeito de nada. E, além disso, a gente tem outros pontos que são importantes da gente destacar. Primeiro é a questão do uso de maiúscula no meio da frase. Então, ele usa aqui um S maiúsculo, em smartphone. Ele escreve a palavra smartphone incorretamente, porque ele escreve com F aqui. E aí aqui ele traz vários elementos que caracterizam o texto narrativo. Então ele fala aqui, pronto, café tomado, roupa e banho, hora de ir para o trabalho. E aí mais tarde ele utiliza uma abreviação do que eu suponho que seja, ele fala recorra à internet para saber sobre tempo e transporte. Gente, abreviações dentro da redação, você tem que usar abreviações primeiro corretas, e segundo, corretas no sentido de elas existem na língua portuguesa. E segundo, que você tem que colocar sempre a palavra inteira e depois entre parênteses a sigla que você vai utilizar, tá? E aí depois ele escreve, tá, é sempre bom
sempre bom é evitar imprevistos. Então, gente, esse tá aqui, ele é extremamente coloquial, tá? Ele não traz uma linguagem muito formal, que é o que a redação dissertativa argumentativa te exige, tá? O Enem te exige e quase todos os vestibulares vão te exigir também, que você tenha uma linguagem mais formal, que você se poste ali, né, de uma linguagem que traga uma segurança, de uma formalidade para quem está lendo o seu texto, certo? Então, vamos lá para a parte 2, que é o desenvolvimento dessa mesma redação, tá? Como é que o autor argumenta? Essa redação não está identificada, tá, gente? Está sem autoria. Então, ele fala: no caminho já acomodado no ônibus, começo uma conversa pelo Zap com meus amigos, logo após parentes lá se vão algumas horas. Chegando ao trabalho, me deparo com a mesma cena, só que com outras pessoas, talvez o vício, não sei, me questionam sobre a utilidade e perda de tempo desse hábito. Então, novamente, né, esse autor ele utiliza a questão da letra maiúscula no meio da frase, e aí ele traz novamente uma expressão coloquial, né, ele coloca aqui Zap. Ele trouxe da maneira correta de se falar expressões coloquiais, tá? Ele colocou entre parênteses, né, o Zap. O nome correto do aplicativo, na verdade, é o WhatsApp. E aí ele colocou o Zap, que é a maneira que é falado, né? Na oralidade é mais falado, mas por não estar 100% correto, ele colocou ali o entre aspas, que é a maneira correta da gente se referir a uma expressão como essa. Porém, gente, quando vocês forem escrever esse tipo de informação, pense se ela é realmente necessária de estar no seu texto. Essa coloquialidade, ela tem que de fato estar lá, ela é imprescindível para o sentido que você quer dar no seu texto, porque, por exemplo, nesse contexto aqui dele, ele poderia ter colocado uma conversa por aplicativos de mensagem, ou o próprio WhatsApp. Às vezes a gente tem medo de escrever em inglês, né? Eu mesma que não tenho muito domínio de inglês, eu acho complicado a gente escrever as palavras certinhas e tudo, então troca essa palavra, para não correr esse risco, coloca aplicativos de texto, aplicativos de comunicação, aplicativos de mensagem, enfim, outras formas de se referir a esse aplicativo, e aí você não corre esse risco de cair na coloquialidade ou de escrever um nome em inglês incorretamente. E novamente, aí eu pergunto a vocês, nos parágrafos anteriores, onde está a tese desse autor? Vocês conseguem identificar a tese? Não tem, gente. É uma introdução construída sem a tese, num tipo textual narrativo. Mais à frente, no parágrafo de desenvolvimento, onde estão os argumentos desse autor? Então, aqui, ele continua narrando, né, as informações a respeito do dia dele e tudo, e aí ele traz um resquíciozinho do que poderia ser utilizado na argumentação, né? Ele fala aqui: me questiono sobre a utilidade e perda de tempo desse hábito. Porém, ainda não foi um argumento, né? Ele foi uma informação que poderia ser utilizada para a argumentação, mas que não foi aqui nesse caso. Então, vamos lá para o fecho agora. Por quê? Essa redação, ele traz mais 2 parágrafos, né? Porém, as duas estão com as características mais voltadas para a conclusão. Então, vamos lá. Ele fala aqui: bem à noite, me assusto lembrando sobre uma conta não paga. Sem problema, pago pela internet. Rapidamente, lembro-me sobre o pensamento de mais cedo, me questionando sobre a utilidade. Dou uma leve virada e penso na minha avó, que utilizava cartas para se comunicar, semanas esperando a resposta, filas que evitaria pela praticidade. Minha conclusão: saudades de um tempo que não vivi. Não tem para quê, estou bem aqui. Então, o que a gente ressalta? Novamente, o uso incorreto de letra maiúscula no meio da frase, como eu já falei, e ele continua, a gente, dando muitos aspectos de texto narrativo, inclusive com detalhes, talvez até um pouco de descrição aí no meio dessa história, né? Um texto até descritivo. Ele fala aqui: dou uma leve virada e penso. Então, assim, é tudo narrando uma história. Você imagina essa pessoa deitada na cama, virando para o lado e pensando na avó e tudo. Então, é um texto narrativo, tá? Não é um texto dissertativo argumentativo. E isso aqui, sim, caracteriza nota 0 no Enem, tá? Assim como em outros vestibulares também. E aí ele traz embaixo a seguinte frase: minha conclusão, 2 pontos. E aqui eu quero conversar com vocês uma coisa importante, que quando a gente fala do parágrafo de conclusão, muita gente quer sempre começar o parágrafo deixando claro, né, que aquele é o parágrafo de conclusão. Gente, quando a gente lê um texto dissertativo argumentativo, a gente já espera que o último parágrafo seja de conclusão.
tá? Então, isso já é uma coisa esperada. Além disso, você não precisa deixar tão explícito assim que essa é a sua conclusão. Você pode, não precisa colocar como ele colocou aqui, né? Minha conclusão, 2 pontos. Você pode simplesmente ou utilizar algum conectivo simples, então, portanto, assim, ou então você não coloca nada, você parte direto para a sua conclusão e para a sua solução do problema, tá? Não tem necessidade disso daqui. E aí a proposta de solução que ele traz foi: saudades de um tempo que não vivi, não tem para quê, estou bem aqui. 2 coisas. Isso aqui é uma solução? Tem solução. Primeiro que a gente não sabe qual é o problema, né? A gente pensa, né, digamos assim, pela interpretação do texto, que o problema aqui seja o uso constante do celular, né? Isso que a redação traz, mais ou menos pelo que a gente consegue entender aqui. Mas, isso é uma solução? Saudade de um tempo que não vivi, não tem para que, estou bem aqui. Então, a solução é me conformar que eu estou no tempo de hoje, vivendo com meu celular. Então, não é uma solução viável, tá, gente? Não é uma solução adequada. Além disso, ele traz uma coisa muito importante que ele traz aqui, que é a questão da contradição. Ele fala, olha, saudade de um tempo que não vivi. Ok, ele faz uma afirmação, ele está afirmando saudade de um tempo que não vivi. E logo em seguida, ele contradiz o que ele disse. Não tem pra quê, estou bem aqui. Como assim? Você está com saudade ou você não está com saudade? Quando a gente lê isso, a gente faz uma interpretação, né? Que a pessoa quis dizer que não tem porquê eu ter saudade de um tempo anterior se eu estou muito bem no tempo que eu estou vivendo hoje. Mas entenda, quando alguém está corrigindo o seu texto, ele vai corrigir pelo que está escrito e não pelo que você quis dizer. Então, às vezes, os meninos escrevem a redação, me mostram e falam assim, mas eu quis dizer tal coisa. Tá, você quis dizer, mas não é isso que está escrito aqui na redação. Você tem que ser o mais claro possível, deixar o mais explícito possível o que você quer dizer para o seu autor, porque ele não tem noção do que está dentro da sua cabeça. Ele não entende o que está na sua mente, o que você quis dizer, ele só entende o que está ali escrito, tá? Ele vai ler aquele texto e ler as palavras que estão ali. Se as palavras não foram bem empregadas, ele vai dar uma pontuação em cima disso. Então, tenham muito cuidado nessa questão de, eu quis dizer isso, eu quis dizer aquilo. Prestem atenção. Né? Leiam o texto real de vocês, o que está lá escrito, as palavras que estão lá escritas, porque nem sempre a gente consegue passar para o papel o que está dentro da nossa cabeça. Mas e aí, o que eu faço para corrigir? Né? E agora? O que eu vou fazer? Porque esse texto está todo narrativo. O que eu vou fazer? Eu vou transpor o texto narrativo para uma dissertação. Nossa, tem como fazer isso? Com certeza. A gente vai pegar as mesmas informações que esse autor trouxe, só que a gente vai apresentar em um tipo textual completamente diferente. Então, vamos lá. Primeira parte, a tese, né? Ele traz lá na introdução dele o uso do celular pela manhã. Ele fala que ele acorda, pega o celular e tudo mais. Ele fala sobre se atrasar para o trabalho devido ao vício nas mensagens, nas notícias. Então, ele fala que ele lê as notícias e aí se perde ali. Depois ele fala sobre, antes de sair, ele volta para o celular de novo para poder evitar imprevistos, né? Ver a previsão do tempo, a previsão do transporte, enfim. Então, eu elaborei aqui para vocês uma introdução com essas mesmas ideias, porém dentro de um tipo textual, dissertativo argumentativo. Então, olha só o que eu escrevi. O hábito de verificar o celular pela manhã, antes de qualquer outra atividade matinal, tem crescido cada vez mais entre jovens e adultos. A tecnologia, que poderia ser uma forma de agilizar a rotina diária e facilitar a comunicação a longa distância, acaba minando o tempo de quem a utiliza de forma inadequada. Assim, o uso de smartphones pode se tornar um vício que prejudica o aproveitamento do tempo, ao mesmo tempo em que se apresenta como uma facilidade comunicativa e útil para solucionar problemas diários. Então, o que eu fiz aqui nessa introdução? Eu apresentei a minha tese, né? Que o uso de smartphones pode se tornar um vício, e esse vício ele pode tanto prejudicar a pessoa que usa ela, né, de forma incorreta, quanto facilitar a vida dessa pessoa, tá? Então, a partir disso aí, né, eu apresentei as mesmas informações que ele disse. Percebam que a questão de olhar o celular de manhã, que mais que ele traz aqui? A questão de se atrasar para o trabalho, porque eu falei aqui, a pessoa pode não aproveitar o tempo corretamente. Então, eu falei as mesmas informações, mas eu tirei de uma narração de fatos, né, que eu acordo, olho meu celular e tal, e eu trouxe para dentro de uma estrutura dissertativa argumentativa. Agora, a gente vai para o segundo parágrafo, que vai ser o de desenvolvimento. É hora da argumentação.
Lá no texto original, ele fala sobre o uso de Zap no ônibus durante horas. Então, ele fala que ele senta no ônibus, entra no Zap, conversa com os amigos, com a família, e ali se vão horas que ele nem vê passando. Depois ele fala que quando ele chega no trabalho, ele encontra mais gente viciada no celular fazendo a mesma coisa que ele estava fazendo. E aí ele vai e se questiona se realmente é útil ter esse hábito de usar tanto o celular ou se é perda de tempo. Então, eu peguei essas mesmas informações e fiz aqui um parágrafo de desenvolvimento. Olha só o que eu escrevi. Tornou-se hábito da população brasileira utilizar o celular durante todo o dia em diversos cenários: casa, trabalho, escola, academia de exercício físico, dentre outros. De acordo com a Agência Brasil, o país é o terceiro colocado no ranking mundial em termos de tempo gasto em aplicativos, apps, com a média de 3 horas e 45 minutos de uso. Considerando que a maior parte dos usuários dos smartphones é relacionada a aplicativos de mensagem de texto, o vício nesses aparelhos eletrônicos prejudica o aproveitamento útil do tempo durante o dia. Isso influencia hábitos de vida ruins, como comportamento sedentário, devido ao maior tempo gasto sentado, e o sentimento de não realização pessoal, por nunca ter tempo para atividades verdadeiramente prazerosas. Então, percebam aqui que eu utilizei um dado que estava no texto dele, que provavelmente estava lá no texto motivador, porque a gente não tem dentro dessa cartilha especificamente de qual proposta de redação ele retirou essas notas 0, tá? Mas provavelmente estava lá, né? Então eu trouxe essa ideia de que a pessoa usa muito o celular. E aí eu trouxe um dado meu, né? Que eu coloquei aqui em relação à Agência Brasil, que o Brasil é o terceiro país no mundo, né, na utilização de celular. E aí eu coloquei o meu argumento, né, que o vício nesses aparelhos eletrônicos pode prejudicar o aproveitamento do tempo, e de certa forma isso está linkado lá com a minha tese. Lembra que eu falei com vocês que pode ser prejudicial ou pode ser uma facilitação. E aí eu coloquei uma consequência para a sociedade, o uso desse celular. Eu coloquei, né? Isso influencia hábitos de vida ruins. E aí eu falei quais hábitos de vida são esses. Isso daí, gente, agrega na argumentação, tá? Eu coloquei uma consequência social para esses hábitos e vai me facilitar lá na hora da conclusão. Na hora que eu for gerar uma solução para esse problema, eu posso voltar para isso daqui, para a questão de saúde, enfim. Posso gerar várias soluções diferentes a partir desse parágrafo, tá? E aí, a gente vai para o segundo parágrafo de desenvolvimento, que, como a gente viu lá na redação original, estava um pouco misturado, né, os dois últimos parágrafos. Mas, basicamente, se a gente for pegar daquele penúltimo parágrafo dele, daquele autor, a pessoa fala assim: conta não paga, né, que pode ser paga na internet. Ele fala assim: ai, deitei na cama e lembrei de uma conta que eu não paguei. Tranquilo, pago na internet. Então, é uma utilidade que a internet pode ter, né? E aí ele fala sobre a questão da avó, que se comunicava por carta, poderia evitar a fila de banco e tempo de resposta, né, de mensagens e tudo, se usasse o celular. E aí ele fala sobre a praticidade que a internet pode trazer. Eu trouxe essas mesmas informações dentro da estrutura dissertativa argumentativa. Ao invés de narrar fatos, eu argumentei fatos. Então, vamos lá. Em contrapartida, então, eu liguei esse parágrafo no anterior. Em contrapartida, as novas tecnologias têm facilitado a resolução de problemas diários, assim como a comunicação em geral. Antes da criação dos smartphones, era necessário estar presencialmente em locais como bancos, lojas de roupas e sapatos para resolver problemas econômicos e fazer compras, assim como só era possível enviar mensagens a entes queridos por meio de cartas, que demoravam semanas para chegar ao destinatário e mais tempo ainda para que o remetente recebesse uma resposta. Hoje, é possível realizar a maior parte dos procedimentos bancários nos aplicativos dos bancos, assim como comprar qualquer produto sem sair de casa. Outra vantagem são os aplicativos de mensagem de texto que compartilham informações em tempo real, com pouca ou nenhuma espera. Então, como eu falei, né, eu comecei ligando o segundo parágrafo de desenvolvimento ao primeiro. Então, o primeiro eu disse pode ser prejudicial, e agora eu falei em contrapartida, ou seja, indo contra, né, essa questão do prejudicial, tem a questão do ser bom também. E aí eu falo o porquê, né? A questão da facilitação, fala a questão dos bancos, das cartas. Eu percebo que eu coloquei as mesmas informações que ele falou sobre fila de banco, sobre comunicação por carta. A diferença é que eu não narrei fatos, eu argumentei fatos.
E agora a gente vai para o último parágrafo, que é a conclusão. Basicamente, o que o texto original traz é: minha conclusão, 2 pontos, saudades de um tempo que não vivi, não tem para quê, estou bem aqui. Então, eu trouxe aqui uma proposta de conclusão para vocês. Portanto, é necessário que o Estado promova a conscientização da população a respeito do uso de smartphones. O Ministério da Saúde deve criar, por meio de verbas governamentais, campanhas publicitárias vinculadas à internet que alertem as desvantagens do uso indiscriminado dessas tecnologias, assim como a forma correta de utilizá-las, sugerindo aos usuários que reduzam o tempo de tela e que esteja consciente do tempo gasto nesses aparelhos. Dessa forma, será possível combater o vício em smartphones, tornando seu uso mais saudável, aproveitando as oportunidades comunicativas que esse meio proporciona. Então, percebam que a solução que eu dei é: o Estado tem que conscientizar a população. Essa foi a solução que eu dei. E no final, eu falei como que o Estado vai fazer isso, né, através do Ministério da Saúde e tudo. E no final eu coloquei a ligação dessa solução que eu dei com a minha tese, que é: dessa forma, será possível combater o vício em smartphones, tornando seu uso mais saudável. Lembram que eu falei que a pessoa pode perder saúde lá no parágrafo de desenvolvimento, aproveitando as oportunidades comunicativas que esse meio proporciona. Então, percebam, peguei as mesmas informações, tudo igual, a diferença é: mudei completamente o tipo textual, a minha forma de escrever mudou. As mesmas informações escritas de uma forma diferente me garantem uma nota melhor no Enem. Certo? Então, para a gente fixar, tudo parte da estrutura. Se eu sei a estrutura dissertativa argumentativa, eu vou conseguir escrever bem uma redação no Enem. Então, a introdução, você vai começar falando sobre o tema, mostrar que você entendeu que tema é, do que se trata, apresentar a sua tese, e aí você pode listar os argumentos que você vai falar nos parágrafos de desenvolvimento. Então, como a gente falou, é interessante que vocês façam 2 parágrafos de desenvolvimento. O primeiro você pode desenvolver um argumento só, o segundo você também pode desenvolver um argumento só. Lembrando que na aula anterior, em que eu falei da redação de Lucas Felp, por exemplo, tem dos parágrafos de desenvolvimento, ele coloca 2 argumentos no mesmo parágrafo. Mas são 2 argumentos que se complementam, se unem. Lembrem disso, tá? Isso aí é regra de língua portuguesa. Quando a gente vai escrever um parágrafo, ele tem que estar todo dentro de um mesmo assunto. Então, se você tem 2 referências para usar, que meio que estão entrelaçadas, estão unidas ali, você consegue usar dentro de uma mesma linha de raciocínio, use. Se elas forem contraditórias, forem muito diferentes, aí você coloca uma no parágrafo e a outra no parágrafo seguinte. Na conclusão, então, você vai fechar as ideias que você apresentou durante toda a sua redação e apresentar uma proposta de solução conectada com a sua tese, conectada com a sua ideia inicial que você apresentou no seu texto, certo? Então, agora, nada melhor do que a gente colocar a mão na massa, não é mesmo? Eu mostrei aqui para vocês a partir de redações prontas, né? Tanto a redação nota 1000, que foi da aula passada, quanto a redação nota 0, que foi a dessa aula. E agora, eu tenho uma proposta de redação para vocês, que vocês quiserem escrever, é claro. Uma proposta de redação que seja com o tema Ensino remoto durante a pandemia de Covid-19. Problema ou solução? E aí, eu trouxe para vocês 3 textos motivadores, tá? O texto 1, que foi escrito pela nossa professora Rosana, o texto 2 também, e o texto 3, ele foi retirado do site terra.com, inclusive vocês podem ter acesso a esse site. Eu vou ver se eu consigo disponibilizar esse material para vocês, senão é só vocês pausarem aqui o vídeo para dar uma olhadinha nos textos motivadores, tá bom? E construir o texto de acordo com essa proposta aqui, tá? Fechadinho, então. Espero que vocês pratiquem bastante a redação e que essa aula tenha sido muito útil para vocês. Essas são as referências que eu utilizei e aqui novamente os meus contatos para quem quiser falar comigo, precisar tirar dúvida, podem me mandar e-mail no Instagram, WhatsApp, o que vocês precisarem, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.